Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas. Quinzenalmente, especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, bem-vindos a mais esse episódio do Jus no Fim do Túnel, o podcast da Fundação Arcadas, que hoje tem o prazer de receber ilustres colegas que tratarão do tema do direito ambiental, das questões ambientais. Professor Fernando Rey, que é professor da Universidade Católica de Santos, professora Flávia Trentini, que é professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, professora Ana Maria Nosdeu, que é professora associada da Faculdade do Largo de São Francisco e também pesquisadora no ano sabático do IAA. Todos aqui gentilmente atenderam o nosso convite e vieram aqui falar um pouco sobre questões atuais do meio ambiente, que são sempre atuais e cada vez mais. E a ideia é termos em mente que as mudanças climáticas tendem a afetar cada vez mais as populações. Situações como enchentes, secas prolongadas, como essas que estão à base dos incêndios no Pantanal, por exemplo, aumentos de ondas de calor, aumento de vetores como dos mosquitos, dengue, chikungunya, ilustram bem esse quadro e essas preocupações. Então, a solução para esses problemas de natureza global, aliás, as soluções são de natureza global, e que envolvem cooperação internacional e medidas também no âmbito nacional. Esse, então, é o tema do nosso episódio de hoje. E, para tanto, nós começamos com uma pergunta dirigida aos nossos três ilustres convidados. As questões climáticas, elas são objeto de mudanças na área internacional, após a eleição de Joe Biden. Vamos tomar esse marco, talvez, como um marco relevante. Como vocês veem as perspectivas de impacto de tudo isso no contexto brasileiro? Eu tomo a liberdade, então, de começar pela Ana. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é tua. Muito obrigada, Flávio. Bom dia, colegas, Fernando Rey e Flávia Trentini. Eu acho, professor Flávio, que essa mudança no cenário internacional decorrente das eleições norte-americanas vão reforçar uma pressão que já vem ocorrendo e que foi muito sensível neste ano de 2020. Eu não sei o quanto todos se recordam que este ano deputados europeus enviaram uma carta aos parlamentares brasileiros pedindo a proteção das florestas, isso no mês de junho. No mês de julho, grandes empresas nacionais e estrangeiras também mandaram uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, pedindo o combate do desmatamento, e interessante, pedindo também a implantação de um mercado de carbono e de uma recuperação ambiental verde. Em junho, houve uma iniciativa, que essa nos interessa muito no mundo jurídico, que foi a propositura de uma ação judicial para o restabelecimento da operação do Fundo Clima. Eu estou falando aí da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 178, que foi proposta por alguns partidos políticos de oposição, incluindo o Partido Rede, Sustentabilidade, mas também PSOL, PT, entre outros, e o objetivo é que haja, por parte do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de uma omissão inconstitucional relacionada à paralisação desse importante fundo financeiro que é um dos instrumentos da política brasileira. Então, as respostas que o governo tem dado, elas existem, têm se mostrado ainda insuficientes, o que se percebe pelo fato de que o desmatamento, sobretudo na Amazônia, não está controlado, ao contrário, está em altos índices.
Mas teve um aspecto interessante que foi notado também, que logo após a propositura dessa ação judicial, o governo federal restabeleceu uma secretaria no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que é a Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas, que sempre coordenou esse programa, as ações no campo das mudanças climáticas no âmbito do governo federal. Então, essa secretaria foi recriada, né? Ainda está meio cedo para saber o quanto ela vai ser uma secretaria muito ativa, mas o que vai ser interessante para ser observado no ano de 2021 é quem vai protagonizar as mudanças relacionadas à necessidade do Brasil dar uma resposta a essa pressão. Se o executivo, que vai ter um protagonismo maior, acertando o rumo das políticas, ou se vai ser o judiciário, por meio de ações como essa, existem outras, e aí vai ser um desenvolvimento interessante para nós acompanharmos. Ana, obrigado por esse pontapé inicial, e agora eu tomo a liberdade de passar a palavra para a Flávia, mais uma vez agradecendo a presença. Flávia, como é que você vê esse panorama geral, essa repercussão? Enfim, obrigado por estar aqui. Obrigada, professor. Obrigada, professor Flávio, pelo convite. Os meus colegas, os meus cumprimentos, a professora Ana Maria e o professor Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo aí inquietações, né, ambientais para 2021, digamos assim. Eu gostaria só de fazer um passo atrás na fala da Ana e talvez, professor, na sua pergunta. Será que o John Biden vai conseguir reverter? Essa talvez é uma inquietação, uma premissa que eu partiria. Eu fiz uma pesquisa rápida esses tempos na internet, e tem no Observatório da Universidade de Colômbia, o Observatório do Direito, que é muito rico nas questões de mudanças climáticas, as 159 medidas do governo Trump contra o meio ambiente. Dessas 159, 54 foram judicializadas. Dessas judicializadas, ele só teve vantagem, assim, só teve uma resposta positiva do judiciário, ou seja, favorável ao Trump, em 17. Isso quer dizer que o John Biden tem um longo trabalho pela frente. Então, nós deveríamos, para alcançar a meta que ele coloca para o governo de um gasto de 2 trilhões de dólares e emissão zero em 2050, reverter todas essas medidas do governo Trump. Um ponto, eu acho que nós podemos analisar dessa análise. Várias dessas modificações, dessas 159 medidas, que foram medidas de redução protecionista ao meio ambiente, elas foram feitas via decreto executivo. Então, muitas dessas alterações possuem, pelo mesmo mecanismo, a sua reversão. Essas que estão judicializadas, essas 54, se não aprovadas, elas também conseguem ser retornadas ao ponto, o ponto inicial, ou seja, do governo Obama. Só que eu me pergunto, assim, o governo Biden não tem o Senado, então ele vai ter que usar muito dos decretos executivos para conseguir reverter a situação dada pelo governo Trump em proteção ambiental. Eu me coloco duas perguntas, Nós temos tempo? O nosso meio ambiente ainda é possível essa reversão? Nós perdemos vários anos, uma política já vinha pelo governo Obama pró-ambiente, nós perdemos 4 anos. Assim, será que existe tempo dessa reversão? E sim, agora voltando para o panorama, uma vez que esse governo, que tem todas essas intenções de reverter a agenda ambiental, conseguir colocar em prática, diante dessas dificuldades, não tendo o Senado, e tendo que reverter boa parte das medidas, sim, eu acho de grande importância os Estados Unidos como um novo líder global. Hoje nós temos, nossos olhares estão para a Europa, principalmente para a Alemanha ganha o grande protagonismo no cenário. Eu acho que sim,
é interessante nós termos como um líder global os Estados Unidos, pela sua potência enquanto economia. E o mais interessante, que eu acho que uma das intenções do governo também não é só de ser o líder, né, mas ser o bom exemplo, né, a ser seguido, é de estabelecer a lista dos não cumpridores das reduções de gases causadores do efeito estufa. Então, seria uma espécie de lista suja de países que não têm esse cumprimento. Então, de uma forma geral, né, só colaborando com a fala da Ana, assim, em que lado estaremos para esses próximos anos? Né? Na lista suja do governo John Biden ou o executivo, ou o judiciário, ou o legislativo, nós teremos ainda também esse papel de colaboração em termos de mudanças climáticas. Então, era esse passo atrás. Eu acho que não vai ser fácil para o governo John Biden, tendo em vista que não tem o Senado, vai ser muito trabalhoso conseguir atingir as metas que foram determinadas. Esperamos que sim, né? Que seja, e isso para o cenário global, claro, é um ponto positivo. Né? Nós temos e também em termos comerciais, né, um grande parceiro, o Brasil tem que ter atenção a isso, que vai tomar a dianteira nas políticas ambientais. Obrigada, professor, mais uma vez. Não, quem agradece sou eu, e realmente o nosso episódio de hoje começa num clima aparentemente, não digo pessimista, mas realista, mas acho que é isso mesmo, né? É a única postura que nós podemos ter para enfrentar os problemas graves diante dos quais nós nos deparamos. Nada próximo do que seja negacionismo vai nos ajudar. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui. Como é que você vê esse aspecto e aquilo que foi tratado pela Ana, pela Flávia? Muito obrigado pela tua presença. Não, sou eu que agradeço, professor Flávio, o convite. Uma satisfação estar com vocês, minhas colegas Flávia e Ana Maria, nesta manhã. O meu ponto de vista sobre o até aqui debatido é um pouquinho diferente, né? Até mesmo porque eu necessito ser otimista nessa questão, porque eu trabalho com mudanças climáticas há 30 anos, né? E se eu não conseguisse enxergar evoluções no regime, efetivamente eu teria abandonado essa linha de pesquisa. Eu entendo que a vitória do Joe Biden para a agenda global do clima é extremamente significativa. Por quê? Porque a agenda global do clima ela pressupõe um reconhecimento do multilateralismo, né, e da necessidade de ação concertada não só entre estados, mas principalmente entre a sociedade, entre os chamados novos atores internacionais. E é justamente essa posição multilateral e de abertura à governança que difere a posição do futuro governo Biden com o final aí do governo Trump. Em sendo os Estados Unidos um dos dois maiores emissores de gás de efeito estufa, é natural que esse posicionamento pró uma mudança de políticas internacionais, que vai ser carreada por uma liderança importante como o John Kerry, ela se associa a todo o esforço de reconstrução da economia europeia no mundo pós-pandemia, né, com as políticas do New Green Deal já aprovados pela Comissão Europeia, o que vai fazer com que nós tenhamos, por parte das principais economias do mundo, um direcionamento de que o futuro dessa recuperação econômica ela passa necessariamente por uma economia de baixo carbono, por uma economia verde, por uma economia com novas oportunidades. E quando nós falamos de novas oportunidades, nós estamos falando de business. E é naturalmente que aí entra toda a questão de mercado que se associa a uma questão diplomática e faz parecer que esse futuro ele possa ser mais, digamos, favorável às mudanças do que esse ano de 2020, nomeadamente em função das diversas crises. É certo que o governo Biden
terá muitas dificuldades no plano interno para tentar eliminar todas as barreiras e todas as travas feitas pelo governo Trump, como bem colocou a professora Flávia. Acontece que nos Estados Unidos, até mesmo pelo perfil, né, da Constituição do país e da organização do sistema federativo deles, nós temos diversas políticas estaduais sendo levadas a cabo, nomeadamente no âmbito de um contexto chamado Governadores pelo Clima, né? O que mostra que os Estados Unidos, em termos de políticas descentralizadas, felizmente, estão muito mais avançados e não dependem tanto de ações do governo federal. Então, digamos que o atraso determinado pelo governo Trump, ele foi bastante minimizado por essas ações, não só de governadores, mas também setores da economia já nesse processo de transição. Bom, o que isso acontece com relação ao Brasil? Está claro que o Brasil já é, não só pela questão do clima, mas principalmente pela questão ambiental no contexto mais amplo, hoje o grande, digamos, ele é um pária das relações internacionais nessa agenda, né? Que era, de certa forma, esse isolacionismo, esse negacionismo, digamos, protegido por uma aliança estúpida e absurda deste governo com o seu líder maior, o presidente Trump. Esse alinhamento acaba. Esse alinhamento acaba e o Brasil vai ter que, com pragmatismo necessário, buscar realinhamentos, né? E nesses realinhamentos nós temos que ser bastante pragmáticos, ainda que o governo não seja, mas ele não tem alternativa. A única importância que o Brasil tem no cenário global dessa discussão é justamente apresentar-se como potência ambiental e como player fundamental para o equilíbrio do sistema climático, queiramos ou não. E, inclusive, no âmbito interno, as dissidências já se fazem sentir, né? A Ana Maria colocou muito bem aqui toda a pressão internacional que está sendo exercida com relação ao governo federal. Evidentemente, eles têm resistido. Algumas aberturas pelo próprio vice-presidente ou por outros ministros indiretamente relacionados com o tema, como agricultura, como indústria e comércio, como energia, tem dado, né, aí algum espaço para que essas negociações possam vir, se não pela porta principal, por algumas janelas. Mas o fato é que também governadores no Brasil vêm assumindo um protagonismo. Quer dizer, a partir do momento em que o vice-presidente da República lidera o Conselho da Amazônia, que já era formado anteriormente como consórcio dos estados amazônicos, em função justamente desse negacionismo no ano de 2019, nós temos hoje uma linha de negociação, uma linha de ação internacional dos estados brasileiros amazônicos com investidores internacionais, até mesmo com certos estados. Então, nós temos também buscado alternativas internas de quebrar esse negacionismo ou essa posição equivocada do governo federal. E quando nós estamos falando de mudança climática, nós estamos falando essencialmente, sim, no caso de Brasil, é onde nos pega essa questão, né, de preservação da floresta amazônica. E essa discussão ela não pode ser levada a cabo sem envolvimento dos estados amazônicos. Então, a partir do momento que esses governadores estão inseridos nessa negociação, ou nesse diálogo internacional, eu vejo, sim, né, com algum otimismo que, tanto por força das pressões internacionais, como por força dos mecanismos, inclusive judiciais, que já estão sendo levados a cabo, o governo federal vai ficar numa situação, né, de cheque, onde, efetivamente, ele vai ter que reconhecer que não há outra alternativa, senão rever esse posicionamento para que o Brasil possa recuperar aquilo que foi uma política climática reconhecida internacionalmente em governos tão distintos como foi o governo do PSDB e o governo do PT. Então, nós temos uma tradição já dentro do governo federal, pautada pelo Ministério de Relações Exteriores e pautada, então, pelo Ministério do Meio Ambiente,
que necessariamente, na minha visão, implicará numa reforma ministerial, e com a mudança desses 2 ministros, nós teremos, então, uma sinalização de que o Brasil recupera o seu status quo perdido durante esses 2 anos de governo. Fernando, muito obrigado. E aproveitando, deixando a palavra contigo, se a Ana e a Flávia me permitirem, você fez essa menção, esse paralelismo entre a Federação Estadunidense, a nossa, o papel que os estados possam ter. Então, eu tomaria a liberdade de perguntar, você acha que a atual política ambiental do governo federal aqui no Brasil pode ser encarada como, então, um descumprimento de obrigações internacionais do Estado brasileiro no âmbito do regime, digamos, internacional de mudanças climáticas? Professor Flávio, é muito boa a sua pergunta, e é uma pergunta que sempre é feita pelo nosso aluno de Direito Internacional, não é? A resposta ela não consegue ser tão objetiva, mas eu não vou fugir dela, né? Efetivamente, sim, né? O descumprimento, por exemplo, das NDCs brasileiras no prazo assumido pelo país, ela constitui, sim, um incumprimento de obrigação pelo país sobre obrigações internacionais. Acontece que a evolução do que nós chamamos hoje o direito ambiental internacional, ela difere e muito do padrão de responsabilização que historicamente é defendido pelo direito internacional público, por assim dizer, né? Quando nós falamos em responsabilização por parte do direito internacional público, nós estamos pensando em decisões de cortes internacionais de justiça, em sanções que precisam ser reconhecidas pelos Estados soberanos. No âmbito do direito ambiental internacional, a coisa é diferente. E por que é diferente? Porque justamente o histórico desse modelo de responsabilização clássico mostrou que é ineficiente, né? Que ele serve, talvez, para criar doutrina e peças jurisprudenciais, mas na prática das relações internacionais ele é muito pouco eficiente. Então, o que esses novos regimes têm, principalmente, particularmente, o regime de mudança climática, é que ele é concebido no contexto do que nós chamamos de um acordo moldura, né, de um acordo quadro. E nesse acordo quadro, que vai sendo construído ao longo das diferentes conferências das partes, né, nós vamos tendo um processo de monitoramento, de acompanhamento das obrigações de fazer por parte de todos os países. E a partir do momento que você verifica, que a conferência verifica um atraso, uma má vontade, né, ou uma inabilidade no cumprimento desses informes, desses relatórios, vem aí sim uma série de medidas, né, de pressão, né, mas de pressão que não significa sanção, pressão no sentido de viabilização de resultados, inclusive com a oferta, muitas vezes até de suporte técnico, caso o país tivesse alguma dificuldade em elaborar esses estudos, que vai fazer com que, ao longo do tempo, fique cada vez mais delicado, cada vez mais complicado para aquele país se negar a apresentar os resultados que ele se comprometeu voluntariamente a fazê-lo, no nosso caso aqui, por exemplo, no âmbito do Acordo de Paris. E essas pressões são aquelas pressões que já vêm acontecendo tanto dentro do sistema das Nações Unidas, como dentro do espaço da governança. A professora Ana Maria nos deu aqui, colocou pressões de investidores, de deputados, né, de fundos que vêm pressionando, mas dentro do próprio sistema das Nações Unidas, nós temos hoje o Brasil perdendo espaço em eleições de cargos, né, justamente como uma resposta de, olha, você não tem sido um bom executor das suas obrigações, então não tem por que nós também aqui secundarmos algumas das suas ações diplomáticas desejadas, né? Então, esse processo que eu chamo de monitoramento, né, mas, ao mesmo tempo, de uma coação para o resultado, é o que, em outras palavras, seria o indício de um processo de sanção pelo descumprimento dessas obrigações, né? Felizmente, no caso do Brasil, o nosso descumprimento em termos de obrigações, ele é pontual, né? Entre as NDCs que nós assumimos, existem aquelas que nós não vamos cumprir, e essas, sim,
implicariam nessa responsabilização, mas existem outras que já estão cumpridas, por assim dizer, né? E justamente dentro desse espaço de composição de obrigações é que esse assunto, por exemplo, pode ser levado no âmbito do que a gente chama de um espaço de solução de controvérsias previsto dentro da própria convenção. E dentro desse espaço de solução de controvérsias, assim há uma possibilidade de recomposição, de revisão dessas metas para que esse estado, digamos, potencial de descumprimento possa vir a ser sanado. Então, isso é muito mais um processo de gestão do que um processo jurídico, mas que é o grande salto que a arquitetura jurídica de uma convenção quadro trouxe para todos nós. A resposta não poderia ser mais abrangente. Obrigado. Eu queria agora passar a bola de volta para a Ana. Ana, nós temos aqui entre nós a Lei 12.187, que estabelece a Política Nacional de Mudanças Climáticas. A teu ver, essa lei estabelece um quadro legal adequado, suficiente para enfrentar o problema de mudanças climáticas? Flávio, a resposta está mais para não, ela se mostra hoje insuficiente e, sobretudo, pelo fato dela não ter sido atualizada após a assinatura do Acordo de Paris, que é do ano de 2015, que trouxe uma mudança significativa no tratamento do tema no âmbito internacional e também no âmbito das obrigações assumidas pelo Brasil. Então, essa lei, ela incorporou uma meta de redução de emissões que o Brasil propôs em 2009, quando houve a Conferência de Copenhague. Então teve lá, dessa conferência decorreu o Acordo de Copenhague, e o Brasil propôs que ele reduziria entre 36,1% a 38,9% das emissões de gases de efeito estufa projetadas em 2020. Tem um conceito aí que precisa ser explicado. O Brasil fez o seguinte em 2009, ele projetou que a economia cresceria e que chegaríamos em 2020 com um nível X de emissões. Sobre esse nível X, o Brasil promoveria essa redução de 36% a 38,9% das emissões. Bom, o decreto regulamentador dessa lei, depois ele foi alterado, o decreto que rege a matéria hoje é o 9.578 de 2018, ele traduziu em milhões de toneladas de carbono essa meta, de modo que nós temos uma norma legal estabelecendo a meta, e a lei traz também ações necessárias para a consecução dessas metas, e uma delas é a redução de 80% dos índices anuais do desmatamento na Amazônia legal, com relação à uma média histórica dos anos de 96 a 2005, e também uma meta relativa ao cerrado, que é a redução de 40%. Bom, esse foi o quadro, né, na época então que a lei foi criada. O Brasil está fechando o ano sem cumprir essas metas, que foram consideradas metas muito razoáveis, justamente porque houve aí um descontrole do desmatamento na Amazônia. Então, eu acho que tem esse balanço, né, e a ser feito do descumprimento, em primeiro lugar. Eu já vou explicar melhor a questão da desatualização. Bom, tem um problema da ausência de previsão de consequências também ao descumprimento da meta. Isso aí vai colocar também, abrir um leque de possibilidades de judicialização que nós estamos vendo acontecer. Agora, a lei tem também alguns pontos interessantes. A previsão dos instrumentos por parte da lei é muito bem feita, e nesse sentido, o professor Fernando Rey comentou que falar em mudanças climáticas no Brasil, em controle das emissões, é sobretudo cuidar, resolver e reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, ciente desse fato de que combater emissões significa estabelecer ações no âmbito dos setores da economia que são emissores, a lei estabeleceu que seriam criados planos setoriais,
E esses planos, então, incluem o plano de controle do desmatamento no bioma da Amazônia, o plano de controle do desmatamento no bioma do Cerrado, mas também um plano de energia, um plano de agricultura, um plano de transportes, planos que pudessem criar instrumentos, incentivos e metas nos diferentes setores da economia para que, ao longo do tempo, eles se tornassem setores de menor emissão. E, então, um outro instrumento importante que é criado, aliás, é mencionado por essa lei, é criado por outra lei, é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que é justamente o pivô aí daquela ação de descumprimento de preceito fundamental que eu mencionei. E a lei fala também no mercado brasileiro de carbono. Esse mercado que, infelizmente, nunca foi implantado enquanto um mercado interno, onde se poderia estimular empresas aptas a reduzir suas emissões a fazê-lo para receber créditos que poderiam ser comercializados já que adquiridos por empresas de maior emissão. Possivelmente se poderia financiar, conforme certos critérios e regras, a preservação de áreas florestais. Enfim, então, nós vemos aí também um problema de ausência de regulamentação e de um impulso a esses instrumentos que a lei criou. Agora, a desatualização que me parece, então, importante comentar, é que quando o Brasil ratificou o Acordo de Paris em 2015, ele propôs a sua NDC, que é o professor Fernando Rey usou bastante a expressão, falou bastante no tema da NDC. Essa NDC ela é uma sigla que pode ser também, em língua portuguesa, vira CND, é a contribuição nacionalmente determinada. O Brasil propôs, então, a sua contribuição para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Essa proposição, essa contribuição, seria então de 37, quer dizer, esperemos que será, porque a meta seja cumprida, de 37% das emissões abaixo dos níveis de 2005 a ser atingida no ano de 2025. Então, dessa vez, o Brasil propôs uma meta absoluta, não tem aquele conceito e aquele cálculo de projetar emissões para daí fazer uma operação de subtração, é simplesmente reduzir as emissões em 37%, abaixo da marca das emissões no ano de 2005. E uma contribuição subsequente para o ano de 2030, que seria aí uma redução de 43% abaixo dos níveis também baseados em 2005. Então, no mínimo, uma alteração da lei para adequá-la a esse novo compromisso de redução das emissões era muito necessário e não ocorreu até hoje. Então, nós vemos aí também uma certa letargia do legislativo no tema. Tem uma outra discussão interessante a respeito da lei, na verdade tem várias, sobre como torná-la mais efetiva, o que passa pela regulamentação dos seus instrumentos, mas passa também pela possível criação de uma autoridade nacional de mudança do clima. Então, a existência de uma autoridade nacional que tivesse independência e uma estabilidade com relação à oscilação da política nos diferentes governos, ela conseguiria coordenar o tema das mudanças climáticas com a política desses outros setores emissores. Então, se existisse uma autoridade nesses moldes, todo aquele processo que eu relatei, que foi a extinção da Secretaria de Mudanças Climáticas no Ministério do Meio Ambiente, depois a reconstituição, tudo isso ficaria, não teríamos tido esse problema, aí teríamos então uma estabilidade na política que seria mais interessante. Existe também um debate sobre que pontos da lei são vinculantes, se é uma lei mais programática, que estabelece diretrizes e objetivos, ou se essa lei tem pontos de vinculatividade. Eu entendo que a lei, sim, é vinculante quanto à meta, e ela tem algumas regras, como a própria regra a respeito da existência e manutenção do Fundo Clima,
né, que justamente com base nesse entendimento deu ensejo aí a uma judicialização devido à paralisação do Fundo Clima nesses últimos 2 anos. Obrigada, professor Flávio, pela questão que acho que é muito relevante para que se entenda a política nacional de mudança climática. Muito relevante foi tua resposta. Depois, Ana, se a gente tiver tempo, eu gostaria que vocês voltassem a esse tema da autoridade ambiental. Eu, particularmente, fiquei muito interessado sobre isso. Queria entender, seria uma espécie de agência reguladora, seria, enfim, a ideia de independência, né? Um banco central no âmbito da atuação climática, alguém com independência, enfim. Depois, se tiver condições, talvez pudesse falar um pouco sobre isso, já que o papel das agências reguladoras é tão debatido e nós nos ressentimos talvez tanto de uma atuação eficaz delas a fazer com que certas controvérsias que poderiam ser resolvidas acabam não se resolvendo e se avolumando, né? Mas eu queria aproveitar, então, o gancho da tua fala e passar a bola para a Flávia, lembrando o seguinte, que a política nacional sobre mudanças climáticas, de que você tratou bem ao ensejo da lei, determinou a criação de planos setoriais, não é? Para redução de emissão em alguns setores econômicos, dentre os quais o da agricultura. Então, eu queria perguntar para a Flávia, tomando as NDCs, né? Obrigado, Ana, por ter feito a lembrança aqui, né, da sigla, a contribuição determinada, nacional determinada. A NDC brasileira propõe redução de emissão de gases de efeito estufa, principalmente em atividades ligadas à produção rural, ou seja, deveria impactar com relevância a política agroambiental brasileira. Então, Flávia, eu te pergunto de que forma a atual política agroambiental se ajusta com essas propostas da NDC? E se pudesse falar sobre outros efeitos do descumprimento do acordo União Europeia, Mercosul, Código Florestal, enfim, por favor, o que você nos diz a respeito? Obrigada, professor. Realmente, eu acho que a escolha da NDC, já explicada pela Ana, pela professora Ana e pelo professor Fernando, né, que são as nossas contribuições pretendidas, a brasileira se alinha a um cenário internacional. Assim, não só o Brasil, mas como outros países optaram ter na agricultura ou nas atividades, né, de mudança do solo, uma base para suas reduções. E isso vem já de uma estrutura previamente determinada. Então, o IPCC, que é o órgão, um órgão científico, desde 2006, estabelece essas atividades de agricultura, floresta e mudanças do uso do solo sobre a sigla AFOLUM, ou seja, seriam todas as intervenções humanas nas práticas produtivas como um setor de grande relevância. Por que seria de grande relevância? É uma área que você tem o meio ambiente como sumidouro e também o meio ambiente, né, as atividades no meio ambiente como emissoras. Então, esse valor líquido é muito interessante para as análises. Então, é um sumidor, tem absorção dos gases, mas ao mesmo tempo é um produtor. Então, o Brasil segue mais ou menos uma linha e utilizando de uma metodologia que era previamente, já foi estabelecida pelo IPCC. Basicamente, eu dividiria as atribuições ligadas à agricultura em 3 grandes grupos, né? Então, nós temos na nossa NDC um setor ligado à bioenergia, a outra florestas e usos da terra e agricultura. Bem, a bioenergia, basicamente, é uma participação maior, que se prevê 18% até 2030, com o objetivo de estimular biocombustíveis de segunda geração e ampliar a mistura do biodiesel ao diesel. No caso já da floresta e uso do solo, aí que nós temos 3 itens, talvez, e aí respondendo a sua pergunta, professor, o mais difícil que se vê neste momento é o desmatamento ilegal zero na Amazônia em 2030, ou seja, nós temos 10 anos, né, pela frente, reestruturar 10 milhões de hectares também até 2030 e melhorar o manejo das florestas, né, o manejo sustentável das florestas. O terceiro tópico nessa linha colocaria a agricultura, e essa agricultura
basicamente com 2 pontos, e esses 2 pontos eles são interligados. É uma reestruturação de 15 milhões de pastagens degradadas, depois um incremento também de 5 milhões da integração, né, de lavoura, pecuária e floresta, tudo isso muito interligado ao plano ABC, né, que é um financiamento dado aos setores. Então, o que nós temos diante, né, desses 3 grandes objetivos que são ligados à atividade rural, mais do que isso, né, são ligados a uma política agroambiental. Basicamente, no ponto que eu acho que nossa atuação foi mais tímida, né, nós teríamos aí a reestruturação de 12 milhões de hectares. Esses 12 milhões, esse cálculo, né, onde eles surgiram, ele vem muito do nosso passivo ambiental, todas aquelas áreas que não têm área de proteção permanente e não tem reserva legal. Então, a partir da implementação do Código Florestal, seria sim possível. O nosso primeiro ponto é um ponto de temporariedade para a execução desse, que o Código Florestal é de 2012, mas nós tivemos aí todas as discussões jurídicas com um voto somente publicado em meados, né, de 2019, ou seja, apesar da votação ter sido anterior, e os seus votos foram publicados posteriormente, acho que uns 18 meses de atraso. Basicamente, esse ponto, ele fez com que os programas de regularização ambientais, né, os PRAs dos estados, que são os responsáveis por reestruturar essa recuperação, eles ficaram prejudicados. Então, hoje, se fosse uma cronologia normal, nós teríamos já aí 8 anos de Código Florestal, ou seja, já teríamos algum indício de reestruturação dessas florestas, sendo que muitos, é o caso do estado de São Paulo, inicia basicamente nesse ano, e levando em consideração que é um ano de pandemia. O outro, né, que tornou todas as situações mais difíceis. O outro ponto é o desmatamento. Então, o que nós vimos e acompanhamos todos o aumento do desmatamento, não só na Amazônia, mas também no Cerrado. E muitos desses, era exatamente esse o fruto da nossa meta, não é aquela porção que é possível desmatar em uma propriedade, os seus 20%, colocando isso na Amazônia Legal, mas sim muito mais do que está previsto na nossa legislação. Então, nós temos aí 2 problemas, um muito ocasionado pela temporariedade, né? Nós temos um Código Florestal que agora inicia, seria o nosso substrato para a recuperação de 12 milhões. Outros pontos, eu acho que são mais fáceis, eu concordo com o professor Fernando Rey, da NDC, então nós estamos mais próximos, o caso de biocombustíveis, da bioenergia. O Brasil lança em 2017 o Programa Nacional de Biocombustíveis, chamado de RenovaBio, justamente trazendo mecanismos de mercado para estimular a produção. Então, inicia esse ano, foi um ano, mesmo na tipicidade deste ano, nós conseguimos já estabelecer toda uma estrutura, a compra de créditos nesse setor de bioenergia. Então, e já estávamos muito próximos, né? Nosso patamar hoje é de 17%, ou seja, 18% até 2030 talvez seja factível. O outro ponto, e esse sim também sofre um pouco com as atuações atuais, é a reestruturação de pastagens e também do sistema integração lavoura, pecuária e floresta. Por quê? Eles são muito dependentes de um plano, de um financiamento para essa recuperação. Infelizmente, no Brasil, muito se diz, e os economistas apontam que é mais barato desmatar do que reestruturar as pastagens degradadas. Então, com a falta de um financiamento para esse lado, não existe a falta, obviamente, mas nós tivemos uma restrição nesse crédito, diga-se a verdade, foi um plano que demorou a entrar na linguagem do produtor, né? No momento que nós tivemos um uso maior do plano ABC, ele sofre com uma restrição
orçamentária. O incremento, esses já 5 milhões que nós comentamos inicialmente, de integração lavoura, pecuária e floresta, além de fomentado, essas palavras da Ana, do mercado ter fomentado, ou seja, nós temos grandes empresas apostando, e esse é um fator muito relevante, independente do incentivo de financiamentos, então compras não só do mercado nacional, mas também do internacional, que vão levar em consideração, é um requisito que, a princípio, nós já conseguimos para 2020, né, que é o nosso primeiro 5 anos de 2020, 5 anos já de 2015 até agora, nós andamos bem, e se continuar, principalmente por uma força de mercado, eu acho que conseguiremos. Mas acho que mais do que tudo, do cumprimento da NDC, e com todas as peculiaridades, né, de ser um acordo internacional, apesar de ter uma política nacional desde 2009, eu acho os impactos, principalmente no campo comercial internacional. Então, nós estamos com um acordo com a União Europeia, que a União Europeia sempre se coloca entre os nossos 3 primeiros parceiros, quase todos os produtos, né? O nosso segundo parceiro em quantidades, ou seja, é muito interessante. Então, o agro brasileiro, de uma forma geral, tem se manifestado favorável a esse panorama, mas não podemos esquecer que, dentre as cláusulas do acordo comercial da União Europeia e o Mercosul, nós temos o cumprimento do Acordo de Paris. Então, e esse é um fator interessante, é um fator que foi muito pontuado, de governança muito bem estabelecido, que nós temos sim um acordo comercial, um acordo internacional, mas que depende da efetividade, essa é uma palavra muito interessante que traz o acordo, da efetividade do cumprimento das metas do Acordo de Paris. Então, não me parece bastante pontual esse movimento dos nossos empresários ligado ao setor, porque é importante a comercialização atrelada ao cumprimento das metas, né? Chamamos já conhecida a NDC, do Acordo de Paris. Então, esse é um ponto que eu acho que traz um diferencial não somente de dependência de atos do governo, mas também um impacto muito grande dos acordos comerciais, ou seja, de uma forma geral. Agradeço, professor, acho que fico por aqui. Não, tá ótimo. Propor a vocês o seguinte: a gente começou com uma pergunta para todos e nós poderíamos começar a nos aproximar do final, devolvendo mais uma pergunta geral para todos, claro, com liberdade para vocês fazerem os comentários que entendam devido sobre o que os demais falaram. Eu acabei não abrindo essa oportunidade, mas essa oportunidade surge agora, fiquem à vontade. Ana, se quiser falar uma palavrinha sobre a autoridade, a ideia dela sobre a autoridade, como eu provoquei. Mas eu pergunto, então, para todos sobre que mudanças e que inovações no direito vocês identificam em decorrência das iniciativas presentes nas normas e nas políticas climáticas. Então, se me permitem, a gente retoma a ordem inicial. Ana, Flávia, Fernando. Ana. Bom, Flávio, aí solicitada por você, eu vou então falar um pouquinho, até tem tantas mudanças possíveis, mas eu vou falar então um pouco sobre essa ideia da autoridade nacional, inclusive dando os créditos a um autor que a trouxe, que é o professor Jacques Markovitch. Ele tem um artigo publicado em coautoria com uma orientanda sobre esse tema, ele que é um ex-reitor da Universidade de São Paulo, e essa ideia, ela sim propõe a criação de uma agência reguladora, e aí a agência reguladora, como sabem, ela tem a característica da independência, de um mandato fixo. Inclusive, ela tem uma estrutura colegiada, que no caso das mudanças climáticas, devido a essa intersetorialidade, né, as políticas de mudança climática, elas
dependem vamos dizer, do andamento e da redução das emissões em diferentes setores, como acho que ficou bem claro com a fala da professora Flávia. Agricultura, energia, combate ao desmatamento. Então, até a estrutura colegiada da agência reguladora seria uma qualidade interessante para compor todos esses setores. Agora, é claro que a criação de uma agência reguladora pode ser mais complexa, então poderia se pensar também numa autoridade nacional em mudança climática, mas não necessariamente com essa estrutura de agência reguladora. Poderia ser um órgão, por exemplo, vinculado à Casa Civil. Nós temos experiência nos anos em que o Brasil teve muito êxito no combate ao desmatamento, existiu toda uma coordenação para a implementação do plano de combate ao desmatamento na Amazônia vinculado à Casa Civil. O Ministério do Meio Ambiente tinha um protagonismo, é claro, mas tinha uma articulação de vários órgãos governamentais, o Ministério da Defesa e outros, né? Então, essa autoridade climática poderia ser estruturada também, né, nesses termos, sem necessariamente a criação de uma agência reguladora, mas tendo como competência a implementação dessa contribuição nacionalmente determinada, tentando aí usar os instrumentos existentes e fazer um diálogo e uma coordenação entre os diferentes setores responsáveis pelas emissões, sem falar, num tema que a gente nem teve como tratar aqui, mas também da adaptação às mudanças climáticas, isso é, medidas para reduzir impactos que serão inevitáveis no território brasileiro. Fico por aqui também para poder ouvir meus colegas. Flávia? Eu concordo com a Ana, eu acho que esse talvez, com a pergunta do professor Flávio, será um dos temas para os próximos anos de grande relevância, a criação desse agente, né, dessa comissão, e com certeza ajudaria muitos países, já estão em formatos diferentes fazendo essa experiência. Eu só queria voltar um ponto atrás na fala do professor Fernando, que eu acho que o Brasil, e da Ana também nesse sentido, com essa onda que nós tivemos, né, de ADCTs, né, nesse ano, que são 4, uma inclusive está sem número ainda, né, dessas 2 últimas semanas, nós inauguramos no Brasil, ao meu modo de ver, um litígio climático pela implementação de políticas públicas. Então, dentro dessa categoria de litigância climática, nós teríamos no nosso histórico muitas relações com empresas, com diminuições pontuais do ente privado. Acho que o Brasil inaugura esse descumprimento da responsabilidade ambiental vista sob a ótica das políticas públicas e não de uma empresa privada. Então, muito se assemelha, se a gente for analisar os casos brasileiros, com o caso Urgenda versus Países Baixos, né? Então, que justamente são associações, partidos, a entidade civil, de uma forma geral, buscando o cumprimento, né? O cumprimento tanto dos acordos, criando essa obrigação de conduta aos estados, né, de implementação, né? No caso do Brasil, nós já temos, isso é um facilitador, a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Eu acho que, nesse patamar, eu acho que surge de forma clara a atuação do judiciário, né? Nós vamos ter uma primeira resposta do Fundo Clima exatamente nesse sentido, de implementação de políticas públicas. Então, o judiciário, ele faz com que, neste momento, se discuta o papel, se pode ou não, né, usar como parâmetro, se deveria ou não, e nós somos claros aí, os parâmetros dos acordos internacionais. Então, nós inauguramos uma fase chamada de litigância climática, né, para a implementação de políticas públicas que estejam de acordo né, com protocolos internacionais. Então, acho que esse é um momento muito, né, não querendo ser pessimista, né, mas dentro desse cenário, é um ponto positivo, né, a atuação, a busca do judiciário para a resolução dessas metas
estabelecidas no plano internacional. Acho que é um ponto muito válido para o ano de 2020, ao menos, né, não temos uma resposta, mas a discussão que, assim, existe essa possibilidade. Eu acho que também passo para o professor Fernando, né? Fernando, direto, é contigo. Bom, eu concordo com as manifestações finais, tanto da Ana Maria quanto da Flávia, professor Flávio, mas eu vou, então, muito objetivamente, tentar responder a sua provocação. Quais inovações no direito essa questão nos traz? Não é? Citando o meu colega Coimbrão, professor Paulo Ferreira da Cunha, né, ele diz de uma maneira bastante dura que o jurista que só entende de leis é um pobre jurista. E nisso eu acho que o direito ambiental é um direito, tem muito pouco, porque aquele que trabalha com direito ambiental, que não estiver disposto a sair da caixinha do direito, a conversar com as diversas áreas científicas e entender que a lei nada mais é do que um instrumento de política pública, como colocou a professora Flávia, não é? Fica difícil a gente imaginar que o direito possa ter resultados. Então, a primeira grande inovação é fazer com que o nosso aluno saia da caixinha do positivismo, do legalismo, né, e comece a conversar com outras áreas do saber, nomeadamente com as ciências duras, porque são elas as que vão definir as consequências desses complexos problemas desse nosso mundo pós-moderno. Internacional, sem dúvida alguma, a grande inovação que esse problema traz, não é, primeiro, fazer uma revisitação, né, do protagonismo dos Estados na agenda da governança, né, assumindo o papel, a importância desses novos atores públicos e privados no enfrentamento dessa questão, e na parte da normatização, finalmente dar espaço à soft law, né? Finalmente dar espaço a essa norma jurídica nascente, que não pode ser pós-factum, e que ela naturalmente é antecipada, porque ela busca, pelo seu viés precautório, pelo seu viés preventivo, dar uma resposta rápida que acompanhe a evolução do conhecimento científico. E esse acompanhamento da evolução do conhecimento científico faz com que o nosso aluno tenha que trabalhar, talvez pela primeira vez no curso de Direito, com conceitos que não tenham segurança jurídica, e que as soluções passam também por esses conceitos que estão em construção. Então, eu sou, sim, daqueles que defendem que esses problemas trazem para a ciência do direito a necessidade de uma resposta nova, da arquitetura de soluções até então não pensadas. Então, as modificações e inovações estão em curso e são grandes. Deixo o meu podcast organizado pela Fundação Arcadas. Prezados colegas, a conversa está muito gostosa, muito interessante, mas infelizmente nós atingimos o nosso limite de tempo. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer Ana, Flávia e Fernando, mas gostaria também de dar, a última vez, a palavra para a despedida de cada um de vocês. É melhor que termine com a fala de vocês do que com a minha. Então, Ana, Flávia e Fernando, mais uma vez a palavra a vocês para que se despeçam. Flávio, eu agradeço o convite, não vou me estender, vou dizer que gostei muito do que ouvi dos colegas, concordamos em muitas posições, e, de fato, o tema das mudanças climáticas, ele implica na articulação de uma governança internacional, atrelada a uma governança nacional, que, por sua vez, tem o desafio de coordenar a instância federal com a atuação dos estados, é um tema que apareceu aí na fala do professor Fernando, mas também na fala da professora Flávia, mostrando os diferentes setores envolvidos. Então, de fato, é um tema cujos desafios de soluções inovadoras e consistentes no direito é muito grande. Parabéns pela iniciativa de organização desse podcast. Eu que agradeço. Flávia? Também agradeço, professor Flávio, pelo convite, e agradeço meus colegas pelo debate, que foi extremamente enriquecedor.
Nós chegamos a um denominador comum que temos muito trabalho pela frente para a implementação da NDC ou de novas metas na política nacional do clima. Eu desejo a todos um bom dia e, mais uma vez, obrigada. Nós agradecemos. Fernando, para a tua palavra e considerações finais. Fica uma provocação para a Fundação Arcadas, porque nós não tivemos aqui oportunidade de tocar num aspecto que a professora Ana Maria falou rapidamente, que são os desafios da agenda de adaptação. Nós perdemos já o momento da reversão do problema. Nós estamos num processo de seleção natural assumido. Então, seria muito importante também mostrar qual é a experiência brasileira que nós já temos em políticas de adaptação. Fico muito feliz em verificar que as duas faculdades de Direito da minha Universidade de São Paulo contam com pesquisadoras tão interessadas no enfrentamento desse problema. Meu abraço a todos. Fernando, muito obrigado. O desafio, na verdade, já está anotado aqui, literalmente anotado, e vamos organizar um podcast ou algum tipo de evento para o qual a Fundação está plenamente aberta. Inclusive, por favor, se tiverem proposta de alguma iniciativa concreta, façam, porque a Fundação está aqui para isso, dentre outras coisas. Então, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos convidados, a atenção que vocês possam ter dedicado aqui ao nosso episódio desta vez, eu os convido para o próximo, que eu espero seja sobre racismo estrutural e acesso à justiça. Recentemente foram feitos eventos pela Faculdade de Direito, mas até por conta de lamentáveis ocorrências que houve, eu acho que é importante, se a Fundação conseguir fazer ainda um episódio, o último episódio do ano, dedicado a esse tema, que é um tema tão importante para todos nós e que precisa estar todo dia na pauta. Então, muito obrigado a todos e encerro aqui.